Hoje eu quero falar sobre um sentimento muito comum na nossa época, o sentimento de estar perdido. Muitas pessoas dizem algo parecido. Eu não sei o que fazer da minha vida. Eu não sei qual caminho seguir. Eu sinto que estou vivendo, mas não sei exatamente para onde estou indo. Esse tipo de experiência não é raro, pelo contrário, ele aparece cada vez mais na clínica contemporânea. Pessoas que aparentemente têm uma vida organizada, trabalham, estudam, se relacionam, mas mesmo assim sentem algo difícil de explicar, uma sensação de desorientação, uma sensação de vazio, uma sensação de não saber exatamente quem são ou o que desejam. Então surge a pergunta central da nossa reflexão de hoje. Por que tantas pessoas se sentem perdidas? Será que isso é apenas um problema individual? Ou será que existe algo na própria estrutura da sociedade contemporânea que produz essa experiência? É isso que vamos explorar hoje a partir da perspectiva da psicanálise, dialogando com pensadores do passado e do presente, Freud, Lacan, Byung-Chul Han, Zygmunt Bauman, Viktor Frankl, Nietzsche e com casos reais que já atendi na clínica. Não é só problema pessoal, o mal-estar é da civilização. Freud já alertava em 1930, no clássico O Mal-Estar na Civilização, que o preço da vida em sociedade é alto. A civilização exige renúncia aos impulsos, sexualidade e agressividade, em troca de segurança, mas esse sacrifício gera sofrimento inevitável. Se o desenvolvimento da civilização é tão semelhante ao do indivíduo, escreve Freud, não teríamos o direito de diagnosticar que muitas civilizações se tornam neuróticas. Não é coincidência. O sujeito contemporâneo não sofre mais com as neuroses clássicas do Édipo reprimido. Sofre com um vazio existencial, produzido pela própria cultura. O capitalismo atual não reprime. Ele exige gozo constante. O imperativo é: aproveite, produza, seja feliz, seja o melhor. E quando não conseguimos, surge a depressão, o burnout, a sensação de não sei para onde vou. Lacan, o sujeito dividido e o desejo do outro. Jacques Lacan aprofunda essa ideia. Para ele, o sujeito é barrado, dividido desde o início. Não existe eu completo. Nosso desejo não é nosso. O desejo do homem é o desejo do outro. Vivemos tentando adivinhar o que o outro, a sociedade, as redes, o mercado, os pais, os likes, quer de nós. Quando o outro é líquido e contraditório, seja autêntico, mas também produtivo, magro, bem-sucedido e feliz, 24 horas por dia, o sujeito fica perdido. Não sabe mais qual desejo seguir, porque o desejo do outro mudou o tempo todo. O resultado, uma angústia sem nome. Estou vivendo a vida de quem, afinal? Byung-Chul Han, A Sociedade do Cansaço e o Excesso de Positividade. O filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, em Sociedade do Cansaço, 2010, explica perfeitamente o momento atual. Não vivemos mais na sociedade disciplinar de Foucault, onde o poder dizia você não pode. Vivemos na sociedade do desempenho, onde o poder diz você pode e deve fazer tudo. Não há mais negatividade externa. O inimigo agora somos nós mesmos. Autoexploração 24 horas.
redes sociais como palco de performance constante. O resultado é o burnout, exaustão, não por repressão, mas por excesso de positividade. A depressão contemporânea não é tristeza por perda, é incapacidade de ser o que o sistema exige. O sujeito se sente perdido porque não há mais não externo para se rebelar, só o sim infinito que ele mesmo cobra de si. Zygmunt Bauman, Modernidade líquida e identidades descartáveis. Bauman completa o quadro com o conceito de modernidade líquida. Não é sólido. Empregos, relacionamentos, valores, identidades, tudo é provisório. A mudança é a única coisa permanente e a incerteza a única certeza. Na modernidade sólida do século XX, você tinha uma profissão para a vida toda, um casamento até a morte, uma ideologia clara. Hoje, você é obrigado a reinventar-se o tempo todo, escolher carreira aos 18, aos 30, aos 45. A liberdade é enorme, mas gera desorientação total. O sujeito se sente perdido porque não há mais âncoras fixas. A identidade virou projeto perpétuo que nunca termina. Nietzsche e o niilismo. Deus está morto e o vazio de sentido. Já em 1882, Nietzsche anunciava: Deus está morto. Não era só ateísmo. Era o colapso de todos os valores absolutos que davam sentido à vida. O niilismo chegou. Nada tem sentido. A sociedade contemporânea vive exatamente esse niilismo prático. Sem Deus, sem grandes narrativas, sem futuro garantido, o sujeito fica à deriva. Muitos tentam preencher o vazio com o consumo, trabalho, redes sociais, mas o buraco permanece. Viktor Frankl, o vazio existencial e a busca de sentido. O psiquiatra Viktor Frankl, sobrevivente dos campos de concentração, criou a logoterapia exatamente para combater isso. Ele observou que, mesmo no horror, quem encontrava o sentido sobrevivia. O problema moderno não é sofrimento, é vazio existencial, frustração existencial. Frankl dizia: o homem não busca prazer. Freud, nem poder. Adler, busca sentido. Quando não encontra, surge a neurose neogênica, depressão, agressividade, vícios. A pergunta, por que vivo, não é filosófica, é clínica. E a resposta não vem pronta. Cada um tem de criá-la no aqui e agora. Casos da clínica, o que vejo todos os dias. Caso 1, a executiva perdida. Ana, 38 anos, diretora de marketing, salário alto, marido, 2 filhos, viagem. Veio à clínica dizendo: tenho tudo que sonhei aos 25, mas acordo todo dia com uma angústia que não passa. Sinto que estou representando um papel. Análise revelou: ela vivia o desejo do outro. Pai exigente, Instagram, empresa. Nunca perguntou o que ela desejava. Depois de meses, descobriu que queria largar o corporativo e abrir um ateliê de cerâmica. O perdido era, na verdade, o grito do desejo recalcado. Caso 2. O jovem de 27 anos com burnout. Lucas, programador, 27 anos. Troca de emprego todo ano para crescer. Namoros de 3 meses. Sinto que não sou ninguém de verdade. Aqui o diagnóstico de RAM bateu forte. Autoexploração constante. Ele internalizou o discurso do desempenho. Na análise, começamos a colocar limites. Dizer não ao chefe, ao Tinder, à pressão. Pela primeira vez,
Ele conseguiu ficar parado e sentir tédio. E foi no tédio que surgiu o desejo próprio. Voltar a tocar violão, que tinha abandonado aos 18. Caso 3. A mãe que não sabe mais quem é. Clara, 45 anos. Após separação, criei os filhos, cuidei da casa, trabalhei. Agora que eles saíram, não sei mais quem eu sou. Clássico Bauman, identidade líquida. Ela havia se dissolvido no papel de mãe e esposa. O luto não era só do casamento, era da própria imagem que desmoronou. Na análise, resgatamos pedaços dela que nunca tinham sido ouvidos. O desejo de estudar filosofia, viajar sozinha, escrever. Em todos os casos, o sentimento de estar perdido não era falha individual. Era sintoma da época. A psicanálise não dá caminho pronto. Ela devolve ao sujeito a pergunta: o que você deseja, além do que o outro quer de você? Não é só problema individual. A sociedade contemporânea, capitalista, performática, líquida, positiva até a exaustão, produz o sujeito perdido. Freud já sabia, Lacan nomeou, Hahn, Bauman, Frankl e Nietzsche diagnosticaram. Mas a boa notícia: o sujeito pode falar, pode escutar o vazio em vez de enchê-lo com mais consumo ou mais trabalho. Pode dizer não ao imperativo de gozo. Pode inventar seu próprio sentido, como Frankl ensinou. Por isso, na clínica, eu não ofereço solução mágica, ofereço escuta, porque só quem consegue simbolizar o vazio, transformá-lo em palavra, deixa de estar perdido e começa, finalmente, a caminhar na própria direção. Se você também se sente perdido, saiba, você não está sozinho. E talvez esse seja o primeiro passo para encontrar o caminho. A perda das referências na sociedade contemporânea. Durante grande parte da história humana, a vida era estruturada por referências muito claras: religião, tradição, família, papéis sociais. Essas estruturas diziam ao sujeito o que fazer, como viver, o que era certo, o que era errado. Mas, na modernidade, essas referências começaram a enfraquecer. O sociólogo Zygmunt Bauman chamou isso de modernidade líquida. Segundo ele, vivemos em uma época em que as estruturas sociais não mantêm sua forma por muito tempo. Tudo muda rapidamente. Carreiras, relacionamentos, valores, identidades. Bauman descreve essa liquidez como um tempo de desejo, previsoriedade e acelerado processo de individualização. Tempo de liberdade, ao mesmo tempo de insegurança. O sujeito ganha uma liberdade enorme, mas perde as âncoras sólidas, sem referências fixas. A identidade vira um projeto perpétuo, que nunca se completa. O resultado, uma angústia difusa. Se tudo é possível e nada é definitivo, quem sou eu, afinal? A angústia de escolher. Aqui entramos também em uma reflexão filosófica profunda. O filósofo Jean-Paul Sartre dizia algo muito forte: o homem está condenado a ser livre. Ou seja, nós somos obrigados a escolher, mesmo quando não escolhemos. Já estamos escolhendo. Não agir é uma escolha. Essa liberdade radical gera o que Sartre chamava de angústia existencial, porque cada decisão significa abrir mão de outras possibilidades, assumir responsabilidade total pela própria vida e pela humanidade, já que nossas escolhas modelam
que é humano. Na prática, essa angústia explode na contemporaneidade. Existem possibilidades demais, profissões demais, estilos de vida demais, caminhos demais. Quando tudo é possível, o sujeito pode paralisar. Não consegue escolher nada, ou escolhe compulsivamente, mudando de rumo a cada crise, mas nunca se fixa. A liberdade que parece libertadora vira peso. E se eu escolher errado? E se essa não for a vida que eu deveria ter? O desejo do outro. Na psicanálise de Jacques Lacan, existe uma ideia central. O desejo do homem é o desejo do outro. Isso significa que muitas vezes o que pensamos desejar é, na verdade, o desejo de alguém ou de algo importante para nós. Pais, família, sociedade, cultura, redes sociais, mercado. O sujeito passa anos tentando viver um roteiro que não nasceu dele. Na clínica contemporânea, isso aparece com frequência. Meu pai sempre quis que eu fosse advogado. Minha família dizia que medicina era o caminho certo. Eu fiz tudo isso, mas sinto que estou no lugar errado. A sensação de estar perdido surge exatamente quando a vida foi construída para satisfazer o desejo do outro, e o desejo próprio permanece calado, barrado. Lacan diria, o sujeito está dividido, porque seu desejo é sempre mediado pelo outro, e quando o outro é fragmentado, líquido, como diz Bauman, a divisão vira desorientação total. O vazio é a busca por sentido. O psiquiatra e pensador Viktor Frankl falava sobre algo que ele chamava de vazio existencial. Segundo ele, a falta de sentido é o fragmento característico do nosso tempo, quando a pessoa não consegue perceber um significado na própria vida, surge uma sensação de vazio que se manifesta como desmotivação, ansiedade, estagnação, sensação de estar perdido. Frankl observou isso já na década de 1940 a 1950, mas alertava: hoje não sofremos tanto de repressão sexual como em Freud, mas de frustração existencial. O homem não busca prazer ou poder, busca sentido. Sem ele, a vida vira automática: acordar, trabalhar, voltar para casa e sobreviver. Um exemplo clínico. Um paciente chegou dizendo: minha vida está organizada, mas eu sinto que algo está errado. Carreira estável, relacionamento, estabilidade financeira, mas angústia constante. Ao longo das sessões, emergiu: a profissão fora escolhida cedo sob forte influência familiar. Era o que dava certo. Ele nunca se perguntou o que eu realmente quero. Viveu uma vida que parecia correta, mas desconectada do desejo próprio. A sensação de estar perdido era um sinal, um chamado interno, gritando que algo em si ainda não fora ouvido. Estar perdido pode ser um momento importante. Na psicanálise, sentir-se perdido nem sempre é negativo. Às vezes é o início de uma transformação. Quando o sujeito percebe que não sabe quem é ou para onde vai, abre-se espaço para a pergunta fundamental: o que eu realmente desejo? Essa pergunta pode inaugurar um processo profundo de autoconhecimento. Byung-Chul Han, em Sociedade do Cansaço, complementa: vivemos na sociedade do desempenho, onde o excesso de positividade, você pode tudo, gera autoexploração e burnout. O cansaço não vem de repressão, mas de falta de negatividade, de limites, de não. Estar perdido pode ser o corpo e a psique dizendo: pare. O papel da análise. O objetivo da psicanálise não é dar o caminho pronto. O analista não decide a vida do sujeito.
O trabalho é criar um espaço para falar livremente, escutar a si mesmo, reconhecer conflitos, aproximar-se do próprio desejo. Como dizia Freud, onde estava o id, deve advir o ego. Trazer à consciência o que estava oculto. Na contemporaneidade, isso ganha urgência. Em um mundo de excesso de escolhas e perda de referências, a análise resgata a palavra como resistência ao automatismo. Então, por que tantas pessoas hoje se sentem perdidas? Porque vivemos em um tempo de excesso de possibilidades, enfraquecimento das referências tradicionais, pressão por sucesso e felicidade constante, distância entre o sujeito e o próprio desejo. O vazio surge quando nos afastamos de nós mesmos, mas essa sensação também é um convite. Parar, refletir, perguntar algo essencial. Que vida é realmente minha? Talvez estar perdido não seja o fim, seja o começo de encontrar um caminho que, enfim, seja seu. O desaparecimento das referências. Durante muito tempo, a vida da pessoa foi organizada por estruturas sociais relativamente estáveis: família, religião, tradição, papéis sociais bem definidos. Essas estruturas funcionavam como bússolas básicas. Elas indicavam ao sujeito um caminho possível dentro da vida social. Não significava que as pessoas eram necessariamente felizes ou realizadas, mas significava que existiam referências relativamente claras como viver, por exemplo, o que significava ser adulto, o que era esperado de um homem, o que era esperado de uma mulher, qual profissão seria considerada respeitável, como deveria ser um casamento, qual seria o papel da família. O sujeito nascia dentro de um roteiro cultural relativamente definido. A vida tinha conflitos, mas também tinha direção simbólica. A ruptura das estruturas tradicionais. A partir do século XX, essas estruturas começaram a passar por transformações profundas, mudanças culturais, mudanças econômicas, mudanças tecnológicas, mudanças nas formas de relacionamento. A autoridade da tradição passou a ser questionada. A religião deixou de organizar a vida de muitas pessoas. Os modelos familiares se diversificaram. Os papéis sociais se tornaram mais flexíveis. Aquilo que antes era considerado obrigatório passou a ser visto como apenas uma possibilidade entre muitas. O sociólogo Zygmunt Bauman descreveu esse fenômeno como parte da chamada modernidade líquida. Segundo ele, vivemos em tempos líquidos. Nada foi feito para durar. As estruturas sociais, que antes eram relativamente estáveis, passaram a ser mutáveis e transitórias. Empregos mudam rapidamente, relações se transformam, projetos de vida são constantemente reinventados. O sujeito contemporâneo vive em um mundo onde quase tudo pode mudar e muda mesmo. A multiplicação das possibilidades. À primeira vista, esse cenário parece extremamente positivo. Mais liberdade, mais autonomia, mais escolhas. Hoje, uma pessoa pode mudar de profissão várias vezes, escolher diferentes estilos de vida, viver diferentes formas de relacionamento, mudar de cidade ou país, reinventar sua identidade. Essa abertura de possibilidades é uma conquista importante da modernidade, mas a psicanálise e a filosofia também mostram que essa liberdade traz um custo psíquico, porque quando tudo se torna possível, o sujeito pode perder a sensação de direção.
A angústia da escolha. O filósofo Jean-Paul Sartre dizia algo profundamente perturbador. O homem está condenado a ser livre. Isso significa que o ser humano não pode escapar da necessidade de escolher. Mesmo quando evitamos uma decisão, já estamos tomando uma decisão. Na sociedade contemporânea, essa condição se intensificou, porque hoje existem mais escolhas do que em qualquer outro momento da história. Escolhas de carreira, escolhas de identidade, escolhas de estilo de vida, escolhas de relacionamento, e cada escolha traz consigo uma consequência inevitável: abrir mão de outras possibilidades. Escolher um caminho significa abandonar outros caminhos. Isso pode gerar uma sensação constante de dúvida, e muitas pessoas vivem com um pensamento silencioso: e se eu estiver escolhendo errado? A cultura da comparação. Outro fator importante da contemporaneidade é o impacto das redes sociais. Hoje, o sujeito não compara sua vida apenas com as pessoas ao seu redor. Ele compara sua vida com milhares de vidas exibidas diariamente na internet. Sucesso, viagens, relacionamentos, corpos ideais, carreiras impressionantes. Essa exposição constante cria uma sensação de que sempre existe alguém vivendo melhor. O filósofo contemporâneo Byung-Chul Han fala sobre isso ao analisar a sociedade atual. Vivemos em uma sociedade do desempenho ou sociedade do cansaço, onde o imperativo não é mais "você não pode", como na sociedade disciplinar de Foucault, mas você pode e deve fazer tudo. O excesso de positividade, seja produtivo, seja extraordinário, otimize-se, leva à autoexploração. A comparação constante alimenta a inadequação. O sujeito se sente insuficiente porque o outro, o feed, o like, o sucesso alheio, parece sempre mais performático. O resultado é exaustão, depressão, burnout, não por repressão externa, mas por pressão interna infinita. A perda de orientação simbólica. Na psicanálise de Jacques Lacan, existe uma ideia importante chamada declínio do nome do pai. Essa expressão não se refere apenas ao pai biológico, ela se refere a algo mais amplo, às estruturas simbólicas que organizavam a vida social, a lei, a tradição ou interdito. Quando essas estruturas se enfraquecem no declínio do pai simbólico, o sujeito fica mais livre, mas também mais exposto à angústia, porque precisa construir sozinho aquilo que antes era dado pela cultura. O resultado é que muitas pessoas hoje vivem com a sensação de que precisam inventar completamente a própria vida. E isso pode ser extremamente difícil. Um exemplo da clínica. Na clínica contemporânea, isso aparece com frequência. Um paciente certa vez me disse algo muito significativo. Eu sinto que tenho muitas opções, mas nenhuma parece certa. Ele havia iniciado 3 cursos diferentes, mudado de área profissional algumas vezes, tentado diferentes projetos de vida, mas sempre abandonava no meio do caminho. Quando começamos a explorar essa experiência, apareceu algo importante. Não era falta de capacidade, não era preguiça, era uma angústia profunda diante da escolha. Cada decisão parecia carregar o peso de definir toda a vida. Então ele preferia manter todas as possibilidades abertas. Mas manter tudo aberto também tinha um preço, a sensação constante de não sair do lugar. O paradoxo da liberdade. A sociedade contemporânea criou um paradoxo curioso. Nunca tivemos tanta liberdade individual, mas ao mesmo tempo muitas pessoas nunca se sentiram tão desorientadas. O filósofo Friedrich Nietzsche
já havia percebido algo semelhante no século XIX, quando anunciou "Deus está morto". Não era um grito de ateísmo triunfante. Era o diagnóstico de uma crise, o colapso das certezas absolutas, religiosas, morais, metafísicas, que davam sentido à existência. Sem esse fundamento transcendente surge o niilismo. A perda de valores superiores. O vazio de sentido. As antigas referências deixam de orientar a vida, mas novas referências ainda não foram plenamente construídas. E nesse intervalo histórico, muitos indivíduos se sentem perdidos. Estar perdido como a experiência do nosso tempo. Talvez a sensação de estar perdido não seja apenas um problema individual. Talvez seja também uma experiência característica da nossa época. Uma época marcada por excesso de possibilidades, enfraquecimento das tradições, pressão por sucesso e realização, comparação constante com os outros, necessidade de inventar a própria identidade. Nesse cenário, sentir-se perdido pode ser menos um sinal de fracasso pessoal e mais um reflexo das transformações profundas da sociedade contemporânea. Mas há uma possibilidade de virada, reconhecer esse vazio não como fim, mas como convite. Convite para questionar quais referências eu ainda posso criar, qual desejo meu e não do outro pode me orientar. Na análise, na reflexão, na pausa, talvez surja não uma bússola antiga, mas uma direção própria construída na palavra e no tempo. O niilismo de Nietzsche. Friedrich Nietzsche, 1844 a 1900, é o filósofo que mais profundamente diagnosticou e explorou o niilismo na história do pensamento ocidental. Mas, atenção, Nietzsche não é um niilista no sentido vulgar, alguém que simplesmente diz nada importa, tudo é inútil. Ele diagnosticou o niilismo como uma crise histórica e cultural inevitável da modernidade e propôs superá-lo de forma ativa e afirmativa. Vamos entender isso passo a passo, com base em suas obras principais. Primeiro, o que Nietzsche entende por niilismo? Para Nietzsche, niilismo é o processo histórico em que os valores supremos se desvalorizaram a si mesmos, em a vontade de poder, compilação póstuma de notas. Ele define o que significa niilismo, que os valores supremos se desvalorizam. Falta o fim, falta a resposta ao porquê. Ou seja, os grandes pilares que davam sentido à existência. Deus, verdade absoluta, bem moral universal, progresso histórico, perdem credibilidade. O mundo fica sem fundamento transcendente. Não é apenas Deus morreu, é que toda a estrutura de sentido construída sobre ele desmorona. O niilismo não é uma opinião pessoal ou uma doutrina que alguém escolhe. É um processo inevitável da história europeia, resultado de séculos de platonismo, cristianismo, racionalismo kantiano e schopenhaueriano. Esses sistemas criaram um mundo verdadeiro, ideal, eterno, além da vida, em oposição ao mundo aparente.
A vida real, caótica, passageira. Quando o mundo verdadeiro se revela ilusão, o mundo aparentemente também perde valor e resta o vazio. A famosa frase, Deus está morto. A declaração aparece em A Gaia Ciência, 1882, no aforismo 125, o louco. Deus está morto, Deus permanece morto, e nós o matamos. Como nos consolaremos, assassinos dos assassinos? Com que água poderemos nos purificar? Que festas de expiação, que jogos sagrados teremos de inventar? A grandeza deste ato não é grande demais para nós? Não teremos de nos tornar deuses nós mesmos, apenas para parecermos dignos dele? Nietzsche não está celebrando o ateísmo triunfante. Ele anuncia uma catástrofe cultural ao matarmos Deus através da ciência, do iluminismo, da crítica racional, destruímos o fundamento de toda moral, sentido e valor ocidental. Sem esse fundamento surge o niilismo. A vida aparece sem propósito, sem porquê. Mas ele vê nisso uma oportunidade histórica. Não só um desastre. A morte de Deus libera o homem para criar valores novos, ou para afundar na desesperança. Niilismo passivo versus niilismo ativo. Nietzsche distingue dois tipos de niilismo. Niilismo passivo ou negativo reativo. É o mais comum na modernidade. Quando os valores antigos caem, o sujeito reage com resignação, desespero, depressão ou cinismo. Nada tem sentido, então por que esforçar-se? Isso leva à negação da vida, escapismo, drogas, consumo, vazio, fanatismo, ressentimento moral do escravo, culpa, piedade, igualitarismo nivelador. É o niilismo que Nietzsche via em Schopenhauer, vontade de nada, e no budismo, negação do desejo. Exemplo contemporâneo, o vazio existencial, o bornô, a sensação de estar perdido, que discutimos antes, viver sem direção, porque as antigas bússolas, religião, tradição, progresso se quebraram. Niilismo ativo, é o niilismo afirmativo que Nietzsche propõe. Em vez de lamentar a perda, o sujeito destrói ativamente os valores decadentes para abrir espaço à criação. Ele usa o niilismo como martelo para quebrar ídolos velhos e construir novos valores a partir da vontade de potência, a força vital que afirma a vida em sua totalidade, com suas contradições, sofrimento e eternidade. A superação do niilismo, o super-homem e a transvaloração de todos os valores. Nietzsche não para no diagnóstico, ele anuncia soluções. Transvaloração de todos os valores. Reavaliar radicalmente o que consideramos bom e mal. A moral cristã, piedade, humildade, igualdade é invertida. O que era mal, força, orgulho, instinto, pode ser reafirmado como vital. O super-homem aparece em Assim Falou Zaratustra. Não é um super-herói biológico, mas o ser que supera o niilismo ao criar sentido a partir de si mesmo, afirmando a vida como ela é, sem fugir para um além-mundo. Ele dança sobre o abismo como ama o eterno retorno, a ideia de que tudo volta exatamente igual para sempre, e de sim à existência inteira. Eterno retorno e amor fati, amor ao destino, testes supremos contra o niilismo. Se você pudesse viver sua vida infinitas vezes, exatamente como foi, diria sim ou não. Quem afirma sim, vence o niilismo. Por que isso importa hoje?
O niilismo de Nietzsche não é passado. Ele descreve exatamente o que vivemos: colapso das grandes narrativas, religião, ideologias, progresso linear, excesso de possibilidades sem direção, como Bauman e a modernidade líquida, comparação constante e vazio performático, Ram, sensação de nada importa, mas também o convite para criar. Nietzsche não nos deixa no desespero. Ele diz: o niilismo é inevitável, mas pode ser atravessado. O perigo maior não é o vazio, é parar nele. A saída é afirmar a vida, criar valores próprios, dizer sim ao caos, como ele escreve em Crepúsculo dos Ídolos. Abolimos o mundo verdadeiro. Que mundo restou? O aparente? Talvez. Não. Com o mundo verdadeiro, abolimos também o mundo aparente. Resta o mundo real, este aqui, e cabe a nós torná-lo digno de ser afirmado. O problema do desejo. Mas existe ainda uma questão mais profunda por trás da sensação de estar perdido, a questão do desejo. Na psicanálise, o desejo não é algo simples. Ele não funciona como uma vontade clara e consciente, como muitas vezes imaginamos. Não é como escolher entre duas coisas em um cardápio. O desejo humano é complexo, ambíguo e muitas vezes inconsciente. O sujeito nem sempre sabe exatamente o que deseja. Na verdade, muitas vezes, o sujeito está profundamente distante do próprio desejo. E isso não acontece por acaso. Isso acontece porque, desde o início da vida, o ser humano é inserido em uma rede de expectativas. Expectativas da família, expectativas da cultura, expectativas da escola, expectativas da sociedade, expectativas sobre sucesso, expectativas sobre felicidade, expectativas sobre o que significa viver bem. O sujeito cresce tentando responder a essas expectativas e muitas vezes passa anos tentando se tornar aquilo que os outros esperam que ele seja. O desejo do outro. O psicanalista Jacques Lacan formulou uma ideia fundamental para entender esse processo. Ele dizia: o desejo do homem é o desejo do outro. Isso significa que o nosso desejo nunca nasce isolado. Ele é profundamente atravessado pela relação com os outros. Desde a infância, o sujeito tenta compreender algo fundamental: o que o outro espera de mim. A criança busca o olhar dos pais, busca reconhecimento, busca aprovação, busca amor, e nesse processo começa a se formar algo que pode durar a vida inteira: o esforço de corresponder ao desejo do outro. Lacan explica que o desejo surge na falta, naquilo que o outro parece ter e que eu não tenho. A criança vê no outro a mãe, o pai, um gozo, um saber, uma completude que ele imagina possuir. Então passa a vida tentando capturar esse desejo que falta. O objeto objeto causa do desejo, mas esse objeto nunca é alcançado de verdade. Ele permanece como falta estrutural. Por isso o desejo é sempre o desejo do outro. Eu desejo o que o outro deseja, ou o que o outro me indica que devo desejar. A vida vivida para os outros. Na clínica contemporânea, isso aparece com muita frequência. Pessoas que chegam dizendo algo como: eu fiz tudo certo, mas não me sinto realizado. Quando começamos a investigar a história da pessoa, muitas vezes aparece um roteiro parecido: escolhas que foram feitas para agradar, escolhas feitas por pressão, escolhas feitas para evitar desapontar alguém importante. Um paciente uma vez me disse algo muito revelador: eu sempre fui o filho que não dava problema. Ele estudou, trabalhou, construiu uma carreira respeitável,
Casou, teve filhos, mas em determinado momento da vida começou a sentir algo difícil de explicar, uma sensação persistente de vazio. Quando exploramos mais profundamente sua história, ele percebeu algo importante. Durante muitos anos, ele não se perguntou o que eu realmente desejo. Ele se perguntou outra coisa. O que esperam de mim? Essa diferença é enorme. O afastamento do próprio desejo. Quando o sujeito se afasta do próprio desejo, algo muito particular começa a acontecer. Externamente, a vida pode continuar funcionando. A pessoa trabalha, cumpre suas responsabilidades, mantém relacionamentos, realiza tarefas, mas internamente surge algo diferente. Uma sensação de desalinhamento, como se algo não estivesse exatamente no lugar. Algumas pessoas descrevem isso de maneiras diferentes. Eu sinto que estou vivendo no automático. Minha vida parece correta, mas não parece minha. Eu sinto que estou apenas cumprindo um roteiro. Essa experiência é muito comum na clínica psicanalítica. E muitas vezes ela se manifesta como desmotivação, ansiedade, sensação de vazio, sensação de falta de sentido, sensação de estar perdido. O desejo e o inconsciente. O fundador da psicanálise, Sigmund Freud, mostrou algo fundamental. O desejo humano não é totalmente consciente. Existe uma dimensão psíquica que escapa ao controle do ego. Freud dizia: o ego não é senhor em sua própria casa. Isso significa que muitas das nossas escolhas, conflitos e angústias têm raízes em processos inconscientes. Às vezes o sujeito pensa que deseja uma coisa, mas algo dentro dele resiste. Algo dentro dele sabota. Algo dentro dele produz sintomas. Na psicanálise, o sintoma muitas vezes é uma forma indireta de expressão do desejo reprimido. O sintoma é um compromisso. Ele realiza o desejo de forma disfarçada, ao mesmo tempo em que o pune ou o nega. O vazio como sinal. Aqui aparece algo importante. A sensação de vazio nem sempre é apenas um problema. Às vezes ela é um sinal psíquico. Um sinal de que existe algo dentro do sujeito que não está sendo escutado. O psiquiatra Viktor Frankl falava sobre aquilo que ele chamou de vazio existencial. Segundo Frankl, o homem não vive apenas de satisfação, ele vive de sentido. Quando a vida perde a conexão com aquilo que realmente importa para o sujeito, surge a sensação de falta de sentido. E essa sensação pode aparecer como desorientação, como apatia ou como a impressão de estar perdido, o paradoxo das metas e objetivos. Uma coisa interessante é que muitas pessoas que se sentem perdidas não estão necessariamente sem objetivos. Elas podem ter metas claras, podem ter projetos, podem ter planos, mas mesmo assim algo parece faltar. Isso acontece porque ter objetivos não é a mesma coisa que estar conectado ao próprio desejo. Uma pessoa pode perseguir metas durante anos e só depois perceber que aquelas metas não eram realmente suas. E quando essa percepção aparece, surge algo desconcertante. A sensação de que muito esforço foi colocado em um caminho que não produz verdadeiro sentido. A vida não habitada. Alguns filósofos falam de algo muito parecido com isso. O filósofo Martin Heidegger falava sobre a diferença entre viver de forma autêntica e viver de forma impessoal. Segundo ele, muitas pessoas vivem guiadas por aquilo que todo mundo faz, escolhem caminhos porque parecem socialmente corretos, seguem modelos que são considerados normais, mas nesse processo podem perder algo essencial, a relação autêntica com a própria existência. E quando isso acontece, a vida pode continuar funcionando externamente, mas internamente ela deixa de ser plenamente habitada.
quando o sujeito começa a se escutar. A psicanálise oferece um espaço particular para lidar com isso, um espaço onde o sujeito pode falar, explorar sua história, questionar seus caminhos, escutar a si mesmo. Porque muitas vezes o problema não é simplesmente não saber qual caminho seguir. O problema é que o sujeito passou tanto tempo tentando corresponder às expectativas externas que perdeu contato com aquilo que realmente deseja. E o processo analítico pode ajudar a reconstruir essa escuta, não para dizer ao sujeito o que fazer, mas para permitir que ele descubra algo fundamental, que qual vida realmente lhe pertence. Nesse movimento, o vazio deixa de ser apenas sofrimento. Ele se torna o espaço onde o desejo próprio pode, enfim, começar a se manifestar, não como uma resposta pronta, mas como uma pergunta viva: o que eu desejo além do que o outro deseja de mim? O excesso de comparação. Outro fator muito importante na experiência contemporânea é a comparação constante. Hoje vivemos conectados praticamente o tempo inteiro. Redes sociais, plataformas digitais, conteúdos circulando sem parar. Isso significa que estamos constantemente expostos à vida dos outros. Abrimos o celular e vemos pessoas viajando pelo mundo. Pessoas alcançando sucesso profissional, pessoas iniciando novos projetos, pessoas exibindo relacionamentos felizes, pessoas realizando conquistas impressionantes. E diante dessa exposição permanente surge algo quase inevitável: a comparação. O sujeito começa a olhar para si mesmo e se perguntar: será que estou atrasado na vida? Será que eu deveria já ter conquistado mais? Será que estou ficando para trás? Será que estou falhando? Essas perguntas aparecem cada vez mais na clínica contemporânea. A vitrine da vida perfeita. O problema é que aquilo que vemos da vida dos outros é quase sempre uma versão construída, uma versão editada, uma narrativa cuidadosamente selecionada. Nas redes sociais, as pessoas mostram conquistas, momentos felizes, experiências extraordinárias, imagens bonitas, momentos de celebração, mas raramente mostram as dúvidas profundas, os momentos de fracasso, as crises emocionais, os conflitos internos, as inseguranças. Ou seja, aquilo que aparece nas redes é uma vitrine da vida, não a vida real em sua complexidade. Então acontece algo psicologicamente muito delicado. O sujeito compara sua vida real, cheia de imperfeições, dúvidas e conflitos, com a versão idealizada da vida dos outros, e essa comparação quase sempre é injusta. A cultura do desempenho. O filósofo contemporâneo Byung-Chul Han analisa esse fenômeno ao falar daquilo que ele chama de sociedade do desempenho, ou sociedade da transparência e do cansaço. Segundo ele, na sociedade atual, cada indivíduo se sente pressionado a demonstrar constantemente que está produzindo, evoluindo, conquistando-se, superando. Não basta viver, é preciso mostrar que se está vivendo de forma extraordinária. Isso cria uma espécie de competição silenciosa, uma corrida permanente por reconhecimento, por validação, por aprovação social. Han escreve em Sociedade do Cansaço: o sujeito da sociedade do desempenho é ao mesmo tempo explorador e explorado. Ele se explora a si mesmo até o esgotamento. Nesse cenário, o sujeito passa a sentir que precisa provar constantemente que sua vida está indo bem, senão corre o risco de ser visto e de se ver como fracassado. A lógica da comparação permanente. Existe um mecanismo psicológico muito antigo chamado comparação social.
teorizado por Leon Festinger em 1954. O ser humano sempre comparou sua vida com a vida dos outros, mas existe uma diferença importante entre o passado e o presente. No passado, a comparação acontecia com um círculo relativamente pequeno, familiares, vizinhos, colegas de trabalho. Hoje, essa comparação acontece com centenas ou milhares de pessoas ao mesmo tempo. Influenciadores, celebridades, empresários de sucesso, pessoas exibindo estilos de vida extraordinários. E muitas vezes, o sujeito esquece algo fundamental. Cada pessoa tem uma história diferente, um contexto diferente, um tempo diferente. Mas nas redes sociais tudo aparece lado a lado, como se todas as vidas estivessem na mesma corrida, no mesmo cronômetro. A sensação de atraso. Na clínica isso aparece frequentemente através de uma frase muito característica. Eu sinto que estou atrasado na vida. Essa sensação pode surgir em várias áreas, profissional, financeira, afetiva, acadêmica, existencial. A pessoa olha para os outros e pensa, fulano já conquistou isso, ciclano já chegou lá, e eu ainda estou tentando descobrir o que fazer. Essa percepção pode gerar algo muito doloroso, uma sensação de inadequação, como se houvesse um padrão invisível de sucesso que todos deveriam alcançar e que de alguma forma eu estou falhando em atingir. O ideal impossível. Na psicanálise, existe um conceito chamado ideal do eu, desenvolvido inicialmente por Sigmund Freud e aprofundado por Lacan. Esse ideal representa uma imagem de perfeição que o sujeito constrói para si mesmo, uma imagem de quem ele acredita que deveria ser. Nas redes sociais, esse ideal pode se tornar ainda mais rígido, porque o sujeito passa a se comparar constantemente com versões aparentemente perfeitas da vida dos outros. Então ele começa a pensar coisas como: eu deveria ser mais bem-sucedido, eu deveria ser mais feliz, eu deveria estar mais avançado. Mas esse ideal muitas vezes é impossível de alcançar, e quanto maior a distância entre o sujeito real e o ideal imaginado, maior pode ser o sofrimento. Lacan diria: o sujeito se submete ao imperativo superegóico do outro, a sociedade digital, o feed, que exige gozo constante e performance perfeita. Quando não se cumpre, surge a culpa, a vergonha e o esvaziamento. A comparação que produz desorientação. Essa comparação permanente pode produzir um efeito curioso. O sujeito começa a questionar constantemente o próprio caminho. Ele escolhe algo, mas logo começa a duvidar. Ele inicia um projeto, mas logo se pergunta se não deveria estar fazendo outra coisa. Ele segue um caminho, mas passa a pensar que talvez exista um caminho melhor, que está sendo seguido por outra pessoa. Isso gera uma sensação constante de instabilidade, como se nenhuma escolha fosse realmente segura. E essa instabilidade reforça algo que aparece muito na clínica contemporânea: a sensação de estar perdido. O que não aparece nas vitrines. Existe algo que raramente aparece nas redes sociais. A verdade mais simples sobre a experiência humana. Toda a vida contém dúvidas, fracassos, momentos de crise, períodos de confusão, momentos de recomeço. O vazio existencial. Existe ainda outro ponto muito importante quando pensamos por que tantas pessoas hoje se sentem perdidas. O vazio existencial. Durante muito tempo, muitas instituições sociais ofereciam respostas relativamente claras para as grandes perguntas da vida: religião, tradição, comunidades estáveis, projetos coletivos, ideologias fortes. Essas estruturas forneciam algo importante:
para o psiquismo humano. Sentido. Elas ajudavam o sujeito a responder perguntas fundamentais da existência. Por que viver? Para que trabalhar? O que significa viver bem? Qual é o propósito da vida? Durante séculos, essas respostas vinham em grande parte da própria cultura. O indivíduo nascia dentro de um sistema simbólico que já oferecia interpretações sobre o mundo e os lugares do ser humano dentro dele. A crise de sentido da modernidade. Mas ao longo da modernidade, muitas dessas estruturas começaram a perder força. A autoridade da tradição foi questionada. Grandes narrativas religiosas ou ideológicas começaram a se fragmentar. Os projetos coletivos que organizavam a vida social passaram a ser substituídos por projetos cada vez mais individuais. O resultado disso é algo muito característico do nosso tempo. O sujeito contemporâneo precisa responder sozinho a perguntas que antes vinham respondidas pela cultura. Perguntas como: o que significa viver bem? O que dá sentido à vida? O que realmente vale a pena? O que significa sucesso? O que significa felicidade? Mas responder essas perguntas não é simples. Na verdade, são algumas das perguntas mais difíceis da existência humana. O vazio descrito na clínica. Na clínica contemporânea, esse fenômeno aparece com muita frequência. Pessoas que chegam dizendo algo como: minha vida não parece ter um propósito. Eu não sei exatamente para que estou vivendo. Eu faço muitas coisas, mas parece que nada realmente tem sentido. Essas pessoas não estão necessariamente em sofrimento psiquiátrico grave. Muitas vezes elas trabalham, estudam, mantêm relações afetivas, funcionam socialmente, mas internamente descrevem algo diferente. Uma espécie de vazio silencioso. Uma sensação de que a vida está acontecendo, mas algo essencial parece faltar. O vazio existencial, segundo Viktor Frankl. O psiquiatra e pensador Viktor Frankl foi um dos autores que mais refletiu sobre esse fenômeno. Frankl chamava isso de vazio existencial. Segundo ele, o vazio existencial é o sentimento de que a vida carece de significado. Frankl observou que muitas pessoas na sociedade moderna vivem em um estado de desorientação interior. Elas não sabem exatamente para que vivem. Quando essa pergunta permanece sem resposta por muito tempo, podem surgir diferentes manifestações psicológicas. Sensação de vazio, sensação de inutilidade, apatia, desmotivação, tédio profundo, sensação de estar perdido. Em busca de sentido, Frankl escreve: o homem que não tem mais um porquê para viver pode suportar quase qualquer coisa, mas o inverso também é verdadeiro. Sem um porquê, o como se torna insuportável, mesmo quando tudo parece estar funcionando. A vida no automático. Muitas pessoas acabam desenvolvendo um modo de vida que podemos chamar de vida automática. Acordam, trabalham, cumprem tarefas, cumprem obrigações, respondem às demandas do cotidiano, mas sem uma conexão profunda com aquilo que fazem. O filósofo Martin Heidegger descreveu algo semelhante quando falou sobre a existência vivida de forma impessoal. Segundo ele, muitas pessoas vivem de acordo com aquilo que se faz. Elas seguem os padrões dominantes da sociedade, fazem aquilo que parece esperado, mas sem necessariamente refletir profundamente sobre o sentido da própria existência. Nesse caso, a vida continua funcionando, mas perde algo essencial, a experiência de sentido. Heidegger chama isso de inautenticidade, viver no se diz, no se faz, sem assumir a própria existência de forma singular.
O consumo como tentativa de preencher o vazio. Outro fenômeno muito comum na sociedade contemporânea é a tentativa de preencher o vazio através do consumo. Consumo de bens, consumo de experiências, consumo de entretenimento, viagens, objetos, novidades constantes. O problema é que essas coisas podem oferecer prazer momentâneo, mas raramente resolvem a questão mais profunda, a questão do sentido. Por isso, muitas pessoas vivem um ciclo repetitivo, buscam algo novo, sentem entusiasmo por um tempo, depois voltam a sentir o mesmo vazio. Byung-Chul Han complementa essa ideia ao falar da sociedade do cansaço, o excesso de positividade. Aproveite, consuma, realiza-se. Não preenche, ele esgota. O sujeito se torna consumidor de si mesmo, tentando otimizar a própria vida como se fosse um produto. Quando o prazer não chega ao nível esperado, surge o vazio ainda maior, o vazio condicional. Aqui aparece algo muito importante na perspectiva existencial e também na psicanálise. O vazio nem sempre é apenas um problema. Às vezes ele é um sinal importante. Um sinal de que o sujeito começou a perceber que certas formas de viver já não fazem mais sentido, que certas escolhas não estão mais alinhadas com aquilo que realmente importa. Em outras palavras, o vazio pode ser também o início de uma pergunta. A pergunta sobre o que realmente vale a pena na vida. Na análise, esse vazio muitas vezes surge como um sintoma positivo. O sujeito está deixando de aceitar automaticamente o que o outro, a sociedade, a família, a cultura oferece como sentido. Ele está começando a questionar a busca singular de sentido. Uma das ideias centrais de Viktor Frankl é que o sentido da vida não pode ser simplesmente dado de fora. Ele precisa ser descoberto ou construído pelo próprio sujeito. Não existe uma fórmula universal. Cada pessoa precisa encontrar sua própria resposta. Para alguns, o sentido pode aparecer através do trabalho criativo. Para outros, através da criação artística. Para outros, através das relações humanas. Para outros, através da espiritualidade ou do compromisso com algo maior. O importante é que o sentido não pode ser simplesmente copiado da vida dos outros. Ele precisa surgir da relação singular que cada sujeito estabelece com sua própria existência. Frankl dizia: o sentido é único e específico para cada pessoa e cada momento. Quando o vazio se torna uma pergunta. Talvez uma das grandes tarefas da vida contemporânea seja justamente essa, transformar o vazio em uma pergunta viva, uma pergunta honesta, uma pergunta profunda. Perguntas como: o que realmente importa para mim? O que faz minha vida valer a pena? Que tipo de vida eu quero construir? Quando essas perguntas começam a ser feitas com seriedade, o sujeito começa lentamente a sair da sensação de estar perdido, porque mesmo que as respostas ainda não estejam claras, o caminho da busca já começou, e esse movimento, o de transformar o vazio em pergunta, o sujeito recupera algo essencial, a possibilidade de habitar sua própria vida de forma autêntica, não mais no automático, não mais na vida dos outros, mas na singularidade de seu próprio desejo e do seu próprio sentido. Exemplos clínicos de vida de vazio existencial. O vazio existencial, conceito central da logoterapia de Viktor Frankl, aparece na prática clínica como uma sensação de falta de sentido, de vazio interior, de vida sem porquê, mesmo quando a pessoa funciona externamente. Trabalha, mantém relações, cumpre rotinas.
Não é necessariamente uma depressão grave ou um transtorno, mas uma frustração existencial ou neurogênica, que pode levar a sintomas como apatia, tédio crônico, desmotivação, agressividade, vícios ou depressão secundária. Frankl observou isso em sua prática em Viena, antes e depois dos campos de concentração. E em pesquisas, em uma delas, mais de 55% dos pacientes de um policlínico relatavam algum grau de vazio existencial, manifestado principalmente como tédio. Ele via isso como uma neurose coletiva da modernidade, agravada pela perda de instintos guiadores e de tradições que davam sentido automático. Aqui vão exemplos clínicos típicos, inspirados em relatos de Frankl, em estudos sobre logoterapia e em observações contemporâneas da clínica. Exemplo: o profissional bem-sucedido com vida automática, homem de 42 anos, executivo de alto escalão, salário alto, família estável, viagens frequentes, chega à consulta dizendo: eu conquistei tudo que planejei aos 30 anos, mas acordo todo dia sem vontade de levantar. Faço as coisas no piloto automático. Sinto um vazio que não explica. Externamente, vida perfeita. Internamente, tédio profundo, sensação de inutilidade. Descreve fins de semana como insuportáveis, porque sem trabalho não sabe o que fazer. Frankl chamaria isso de vazio existencial, mascarado por hiperatividade profissional. O sentido estava todo no desempenho externo, carreira, status, mas faltava conexão com valores pessoais profundos. Na logoterapia, explorou-se o que dava brilho à vida além do sucesso. Ele redescobriu prazer em ajudar jovens profissionais, transcendência, e começou a mentorar voluntariamente. O vazio diminuiu significativamente. Exemplo 2. A jovem com apatia e vícios compensatórios. Mulher de 28 anos. Formada em emprego estável, mas relata: eu bebo nos fins de semana para sentir algo. Nada me motiva de verdade. Sinto que a vida é só uma sequência de dias iguais. Sintomas: consumo excessivo de álcool e redes sociais como tentativa de preencher o buraco. Frankl descrevia isso como parte da tríade neurótica de massa. Depressão mais agressividade mais vício. Decorrentes do vazio. Ela cresceu em um ambiente onde sucesso era medido por conquistas externas, notas, emprego, mas nunca se perguntou para quê. Na terapia, técnicas como desviar o foco de si para o mundo ajudaram. Ela encontrou sentido em voluntariado com animais abandonados, algo pequeno, mas que a tirou do ciclo de auto-obsessão e vazio. Exemplo 3. Paciente com paralisia e sensação de inutilidade. Estudos com pacientes paralisados. Exemplo: lesão medular mostram alto índice de vazio existencial. Um programa de 16 semanas de logoterapia com paraplégicos e tetraplégicos em centro ortopédico mostrou que todos os participantes do grupo experimental saíram do nível de medido por escalas como por Pose in Life Test, enquanto o controle permaneceu no mesmo. Um caso típico: homem de 35 anos, paralisado após acidente. Antes eu era útil, trabalhava, sustentava a família. Agora sou útil. Para que continuar? Sentia-se sem propósito, porque o sentido anterior era funcional, trabalho, independência. Na logoterapia, explorou o sentido através da atitude diante do sofrimento inevitável. Ele encontrou propósito em apoiar outros pacientes no hospital, compartilhando experiência, transformando destino em missão.
O vazio existencial diminuiu, mesmo sem mudança física. Exemplo 4. O adolescente com nada importa. Adolescente de 16 anos. Sinto que nada faz sentido. Escola, amigos, futuro. Por que se esforçar? Ansiedade, desmotivação escolar, isolamento. Frankl via isso em jovens da pós-guerra. E hoje é comum na era digital. O vazio surge da falta de vontade e de sentido. Tudo parece provisório, comparável, descartável. Na logoterapia, perguntas como o que você faria se soubesse que sua vida importa ajudaram a identificar valores. Ela encontrou sentido em escrever poesia sobre suas emoções, compartilhando anonimamente online um ato de criação que a conectou com algo maior. Exemplo 5. A viúva com tédio crônico. Mulher de 58 anos. Após perder o marido, eu cuidava dele, da casa, da família. Agora, o que resta? Levanto, faço tarefas, mas é precisa. Frankl observava que o vazio surge quando papéis tradicionais, mãe, esposa, acabam e não há novo sentido. Aqui o tédio era o principal sintoma. Na terapia explorou-se o sentido através da memória, o que o marido representava e da atitude. Ela começou a dar aulas de culinária para viúvas recentes, transformando dor em contribuição. Esses exemplos mostram que o vazio existencial não é a doença em si, mas um chamado. Frankl dizia, o vazio não é patológico, mas pode virar neurose neogênica se não for enfrentado. A logoterapia ajuda transformando-o em pergunta. Se eu posso descobrir ou criar aqui e agora? Através de criação, experiência, atitude diante do inevitável. Na clínica atual, isso aparece muito em burnout, autoexploração sem sentido, depressão mascarada, vícios comportamentais e crises de meia-idade. O antídoto não é prazer ou sucesso, mas sentido único para cada pessoa em cada momento. O papel da psicanálise. É justamente nesse ponto que a psicanálise se torna tão importante, quando o sujeito se sente perdido, quando sente que algo em sua vida não está alinhado, e quando aparece aquela sensação difícil de explicar, de que a vida continua acontecendo, mas algo internamente parece fora do lugar. A psicanálise surge como um espaço singular dentro da cultura, um espaço que não oferece respostas prontas, não entrega fórmulas de felicidade, não oferece manuais sobre como viver, não estabelece modelos ideais de vida que o sujeito deveria seguir. E isso pode parecer estranho em uma época em que quase tudo promete soluções rápidas. Cursos que prometem sucesso, métodos que prometem felicidade, estratégias que prometem produtividade máxima. A psicanálise segue na direção oposta. Ela não diz ao sujeito como ele deveria viver. Ela se interessa por algo muito mais profundo, como aquele sujeito singular vive sua própria existência. Um espaço de escuta. O que a psicanálise oferece, antes de tudo, é um espaço de escuta, um espaço onde o sujeito pode falar livremente, falar sobre suas dúvidas, falar sobre seus conflitos, falar sobre suas contradições, falar sobre aquilo que muitas vezes nunca foi dito em lugar nenhum. O fundador da psicanálise, Sigmund Freud, percebeu algo fundamental. Muitas vezes o sofrimento psíquico está ligado a experiências, desejos e conflitos que não puderam ser sintetizados pela palavra. Eles permanecem reprimidos, silenciados, ou aparecem de forma indireta através de sintomas. Ansiedade, angústia, repetições de padrões, sensações de vazio. A análise cria um espaço onde aquilo que estava silenciado pode começar a ganhar linguagem. E quando algo pode ser dito, ele começa também a ser elaborado.
Freud dizia que a cura vem pela palavra, a fala é a via régia para o inconsciente. A escuta do inconsciente. Outro ponto fundamental da psicanálise é que ela não escuta apenas aquilo que o sujeito diz conscientemente. Ela também se interessa por aquilo que escapa, pequenos lapsos, contradições, repetições, associações inesperadas, sonhos, atos falhos. Esses elementos podem revelar algo importante sobre o funcionamento do inconsciente. Como dizia largamente Sigmund Freud, o ego não é senhor em sua própria casa, ou seja, nem sempre sabemos exatamente o porquê fazemos aquilo que fazemos. Nem sempre compreendemos de onde vêm certos medos, certas escolhas, certos impasses. O trabalho analítico permite ao sujeito dessas dimensões inconscientes que influenciam sua vida, muitas vezes sem que ele perceba. A pergunta pelo desejo, um dos centrais da psicanálise, é justamente a pergunta sobre o desejo. O psicanalista Jacques Lacan afirmava que a análise conduz o sujeito a confrontar algo essencial, o seu próprio desejo. Mas essa não é uma tarefa simples, porque ao longo da vida, o sujeito constrói muitas camadas de identificação. Ele se torna o filho que os pais esperavam, o profissional que a sociedade valorizava, a pessoa que tenta corresponder às expectativas dos outros. Nesse processo, muitas vezes o desejo próprio fica obscurecido. A análise permite que o sujeito comece a fazer perguntas fundamentais. O que eu realmente desejo? Minha vida pertence a mim. O que pertence às expectativas dos outros? Quais escolhas realmente fazem sentido para mim? Quais caminhos estou seguindo apenas por hábito? Quais caminhos estou seguindo por medo? Quais caminhos estou seguindo por pressão social? Lacan dizia que o fim da análise não é chegar a uma identidade plena, mas atravessar a fantasia que se sujeito no desejo do outro. É um movimento de separação, separar-se do que foi imposto para aproximar-se do que é próprio. A travessia das perguntas. Essas perguntas nem sempre têm respostas rápidas. Na verdade, muitas vezes a análise não oferece respostas simples. Ela oferece algo mais importante, um processo de investigação da própria vida. Ao longo do processo analítico, o sujeito começa a perceber certos padrões, certas repetições, certos conflitos que atravessam sua história e começa a entender melhor suas escolhas, seus impasses, suas angústias, suas relações. E pouco a pouco começa a se transformar da vida automática à vida refletida. Muitas pessoas chegam à análise vivendo de forma quase automática, cumprindo expectativas, seguindo caminhos que parecem dados, respondendo às pressões da vida cotidiana, mas sem refletir profundamente sobre o sentido da própria existência. A análise cria uma pausa nesse movimento automático, um espaço de reflexão, um espaço onde o sujeito pode começar a se escutar de verdade. O filósofo Michel Foucault falava da importância das práticas de si, práticas que permitem ao indivíduo refletir sobre sua própria existência, transformar-se, tornar-se sujeito de sua vida. A psicanálise pode funcionar como uma dessas práticas, um espaço onde o sujeito volta a olhar para si mesmo, construir uma relação mais autêntica com a vida. O objetivo da análise não é transformar alguém em uma pessoa perfeita, nem eliminar todas as angústias da existência. A vida humana sempre envolverá conflitos, dúvidas, certezas, mas a análise pode ajudar o sujeito a construir algo muito importante, uma relação mais consciente e mais autêntica com sua própria vida. Quando isso começa a acontecer, algo muda. O sujeito pode continuar enfrentando dificuldades, mas ele passa a sentir que está mais próximo de si mesmo, mais próximo do próprio desejo, mais próximo da própria singularidade. Um trabalho singular.
Cada processo analítico é único, cada sujeito tem sua própria história, seus próprios motivos, seu próprio tempo, por isso a psicanálise não oferece caminhos universais. Ela respeita a singularidade de cada existência. Talvez seja justamente isso que a torna tão importante em um mundo em que tantas pessoas se sentem perdidas. Porque diante da contemporânea, excesso de possibilidade, perda de referências, comparação constante, vazio existencial, ela oferece algo raro, um espaço onde o sujeito pode finalmente começar a se encontrar consigo mesmo. Não para chegar a um destino final, mas para atravessar o próprio caminho com mais consciência, mais desejo próprio e menos automatismo. Conclusão: por que tantas pessoas se sentem perdidas hoje? Não é apenas uma questão individual de fracasso, preguiça ou falta de direção. É um sintoma profundo da nossa época. Vivemos em um tempo de rupturas múltiplas. As referências tradicionais, religião, tradição, papéis sociais fixos, enfraqueceram ou desapareceram. As estruturas que davam sentido automático à vida foram substituídas por uma liberdade radical e muitas vezes angustiante. O desejo do sujeito é constantemente atravessado e obscurecido pelo desejo do outro. Expectativas familiares, sociais, culturais, digitais. A comparação permanente às redes sociais transforma a vida em uma vitrine infinita, onde o próprio caminho sempre parece suficiente ou atrasado. O vazio existencial surge quando as grandes narrativas coletivas se fragmentam e o sujeito é deixado sozinho para responder às perguntas mais difíceis. Para que vivo? O que realmente importa? Qual vida é minha? Tudo isso produz um mal-estar característico da contemporaneidade. A sensação de estar vivendo, mas sem saber exatamente para onde. De estar cumprindo um roteiro que não parece próprio. De estar performando uma existência que não habita de verdade. Mas há algo essencial a ser dito. Sentir-se perdido não é necessariamente o fim. Muitas vezes é o começo. É o sinal de que as antigas bússolas não funcionam mais. É o grito do desejo próprio que foi silenciado por anos. É o vazio que, quando escutado, pode se transformar em pergunta. É a angústia que, quando atravessada, abre espaço para uma existência mais autêntica. A psicanálise não promete resolver isso com uma fórmula mágica. Ela não entrega o caminho pronto. Ela não diz, faça isso e você será feliz. O que ela oferece é algo claro e mais poderoso. Em tempos de soluções rápidas, é espaço de escuta radical. Um lugar onde o sujeito pode falar o que nunca foi dito. Onde pode confrontar o próprio desejo além do desejo do outro. Onde pode atravessar as fantasias que o mantinham preso. Onde pode começar devagar, no seu tempo, a separar o que é dele do que foi imposto. Porque o sujeito perdido não precisa de mais certezas externas. Ele precisa de um encontro consigo mesmo. E nesse encontro, mesmo que doloroso e incerto, algo pode acontecer. A tu vira a pergunta vira a busca vira um caminho. Não o melhor, não mais admirado pelos outros, mas o que faz sentido para ele. Talvez estar perdido seja paradoxalmente o primeiro passo para se encontrar, não para chegar a um destino final e perfeito, mas para começar a habitar de verdade a própria vida com suas contradições, suas dúvidas, seu desejo singular. Se você também sente esse vazio, essa desorientação, saiba, você não está sozinho nisso. E talvez esse desconforto seja justamente o convite mais honesto que a vida pode fazer. Pare, escute e pergunte. E comece a caminhar, não para onde deveria, mas para onde você, enfim, deseja ir. Obrigado por acompanhar essa reflexão até aqui.